Hoje eu quero mandar um recado para os esquerdopatas doentes. Se vocês querem mesmo acusar alguém, querem culpar alguém, então vamos falar de assassinos, de quem não dá valor à vida. Que tal falarmos dos arquitetos do genocídio? Mas não um genocídio relacionado às ocorrências de morte na pandemia de um vírus chinês. Um genocídio continuado desde as mortes causadas pela seca do Nordeste, pelo abandono da saúde, pela ignorância compartilhada nas escolas paulo-freireanas. Um genocídio planejado e implementado friamente por lideranças astutas, orientadas pelos vícios. Comecemos com esses dois canalhas. O primeiro é inconsequente, não sabe do que está falando. O segundo é ardiloso e tem foco no dinheiro. Enquanto o dinheiro pode ser sangrado dos cofres públicos. Ambos são responsáveis por cada óbito ocorrido nesse momento de pandemia, seja pelo vírus chinês, seja por câncer ou qualquer outra doença. Mas não estão sozinhos. Fazem parte de uma sucessão de omissões e atos inconsequentes. Um desses é a doutrinação usando sala de aulas e mídias, novelas, noticiários, construção de idolatrias, homens e mulheres de comportamento antissocial, elevados à condição de ídolos. Essas pessoas se tornaram referência, ditam comportamento e propagam ideias que só servem para justificar seus comportamentos. Dizer e sonegar remédios, mandando ficar em casa, esperando a morte chegar, combater o direito a uma possibilidade de tratamento precoce é um ato genocida. Apresentar a opinião de dependentes químicos, idolatrados como se pudessem servir de exemplo, apresentados pela mídia como gente bem-sucedida e feliz, ganham dinheiro por razões diversas e as mais próximas da casualidade e competência do que da qualidade. Amy Winehouse, Michael Jackson não eram felizes. Se fossem, não buscariam as drogas para se sentir bem. Temos exemplos nacionais de figuras de sucesso que aderiram à busca da felicidade num baseado, num pino de coca, em drogas sintéticas. Na MPB, quem vê a banda passar de Paris faz esse tipo de prática. No comentarista esportivo, que sabe pouco de esporte, quer filosofar sobre política. A gente também tem esse tipo de exemplo. Em cantoras de funk, cabecinha oca, imitador de foca abraçado por jurista imaginando obter popularidade, e humoristas que perderam a graça quando viraram militantes desesperados por dinheiro da Lei Rouanet. Em atores e atrizes, todo esse conjunto de gente inútil. Mas são usados como parte de uma doutrinação. A doutrinação que levou duas loucas a mutilar lentamente e, por fim, assassinar um menino de 9 anos. Pensando em ideologia de gênero, o que impede que adultos decidam mutilar a sexualidade de uma criança, seja psicologicamente, doutrinando-a, seja fisicamente agredindo-a? A doutrinação é o subterfúgio que justifica, junto com a debilidade mental, o indivíduo desejar mudar a realidade simplesmente assassinando o outro, como tentou fazer Adélio Bispo. Ideologia e direito a se expressar que justifica a atriz da Globo falando em morte, apenas para lacrar ou para estimular outros mais ativos como o Adélio Bispo. Não tem o que fazer, gente. E aí, entre entrar em contato comigo mesma e a minha própria existência e o que eu tô sentindo, é melhor fazer o quê? Tomar uma taça de vinho, me afastar da minha sensação e do que eu estou sentindo. Porque o que eu estou sentindo é uma vontade inenarrável de matar um ser humano. Você tá falando de um ser humano de modo geral ou você tá falando de mim? Você tá falando de um ser humano. Eu queria poder só pegar o Bolsonaro e esfregar a cara dele no asfalto quente, entendeu? Até ele ficar com a cara toda esfolada e a pele dele sair, eu arrancar com a mão com um dente, eu pegar aquele olho dele. Isso é uma brincadeira, a gente não tá os dois dedos, dando assim. nenhum incentivo pra violência. Estou incentivando a violência, o Bolsonaro, aquele idiota que saiu hoje pra andar pela rua e foi em Brasília andar e falar com os comerciantes, entendeu? Agora eu tô fazendo a Dilma boladona. Tô sabendo, amor. O colunista do Globo desejando a morte. Mais um a estimular os adélios construídos dentro de uma ideologia criminosa. Se trata do quê, além de desprezar a vida da população? Já o fazia quando defendia a construção de estádios em detrimento de saúde pública. Zé Dirceu, falando de tomar o poder, tem nada de respeito à liberdade.
A escassez de gente com curso superior, mesmo que nas coxas, que valide suas intenções de manipular a opinião pública, fez a grande mídia ir buscar nas profundezas um infectologista infectado por fanatismo, falando de um autoritarismo necessário. Olha, nós vamos te prender, te proibir de falar, te agredir, te amordaçar, mas é pro seu bem, tá? Gente festejando os mortos pela Covid, incitando e apavorando a população, como fazem a Globo e João Dória, com o único objetivo de manipular. Dória, que por sinal deseja festejar, se intitular salvador de vidas. Logo ele que conduziu pessimamente as ações em seu estado. São Paulo, que é o maior estado com o maior número de contaminação e absurdamente o maior número de óbitos. Genocida é quem deliberadamente ordenou o extermínio de um grande número de pessoas, de todo um grupo étnico religioso, de um povo, de uma cultura, de uma civilização. Os genocidas são os que avançam e apresentam mulheres comemorando o direito de matar seus filhos. Os genocidas ousam mais, e apesar do drama de famílias de dependentes químicos e apesar das cenas já corriqueiras de zumbis cracudos, várias pessoas ficam por aí, defendendo a liberação de mais drogas. Politiqueiros usam o drama e medo da população e ainda ensinam como manipular o povo, como Ciro Gomes. Portanto, nós temos que fazer uma luta alta, em alta voz, Bolsonaro assassino, compra os respiradores, Bolsonaro assassino, habilita as UTIs, Bolsonaro assassino, compra os testes, Bolsonaro assassino, né? Tem que fazer mais hospital de campanha. Isso é o que nós temos que fazer agora. E Bolsonaro assassino tem que fazer isolamento radical. Portanto, Bolsonaro assassino tem que indenizar o povo para ficar em casa. Ministro do STF prendendo inocentes, soltando líderes de facções criminosas extremamente perigosos e impedindo que a polícia use recurso estratégico como monitoramento aéreo, lateralmente protegendo o tráfico. São muitos os indícios de que a esquerda faz qualquer coisa pelo poder, inclusive assassinar Celso Daniel, Tuninho do PT e tentar assassinar o presidente. São loucos sem limite, que passam das ameaças rapidamente para ações perversas. Esses são os inimigos do país. Esses estão de um lado. Do outro lado? Bem, do outro lado estão os idealistas como eu, que imaginam conseguir superar um sistema corrupto usando argumentos, compartilhando vídeos, conversando no dia a dia com as pessoas e indo para as ruas para defender o que é certo. Um abraço, fiquem com Deus. O povo está pedindo por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está pedindo. Está pedindo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF.